Hoje eu vou te mostrar como que você vai estudar com a faca nos dentes, como que você vai melhorar a sua forma de estudar, estudando de forma mais estratégica. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só a decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que quer aprender a melhorar a sua forma de estudar, quer aprender a estudar mais em menos tempo. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a melhorar a sua forma de estudar. Bom, mas sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Como que você vai estudar de forma mais estratégica, com a faca nos dentes? Como que você vai aprender a estudar e melhorar o seu desempenho nos estudos? Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é a questão de que entender quais são as suas dificuldades e as suas facilidades. Por que você precisa ter isso como já de base? Porque se você não sabe o que é a tua dificuldade, você não sabe ser estratégico. Você não sabe ser e ter aonde direcionar o seu posicionamento. Por exemplo, se eu tenho dificuldade em física, por que eu vou dobrar as minhas horas de estudo em matemática? Se isso não tem muita relação, por mais que física e matemática tenham um pouco de conexão. Eu tenho que focar mais em física, eu tenho que focar na matéria que eu tenho mais dificuldade. Isso que é ser estratégico, é estudar com a faca nos dentes. Quando você estuda com estratégia, você melhora seu desempenho. Então, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma tabela separando as matérias que você tem facilidade e as matérias que você tem dificuldade. E como que você vai elencar isso? Matéria médio, difícil e fácil. Você vai elencar dessa forma. Então você vai colocar numa lista lá. Pega uma folha de papel ou uma planilha do Excel, seja como você quiser. Você vai elencar as matérias que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque você precisa entender qual é o ponto de direcionamento, da onde que você tem que partir para focar mais. É isso que é ser estratégico. Então, quando você for estudar, você pega lá, anota lá. Essa matéria tem facilidade, essa matéria tem dificuldade, essa matéria eu tenho nível médio. Não tem uma dificuldade tão grande, mas também não é bem fácil. Quando você faz isso, você sabe para onde que você tem que olhar e para onde que você tem que ir. Então, por exemplo, como eu usei de exemplo, se você tem dificuldade em física, é em física que você vai dobrar suas horas de estudo. Porque não é fazendo as mesmas coisas que você vai ter resultado diferente. É fazendo coisas diferentes que você vai ter resultado melhor. Então, pensa comigo. Olha aquilo que você tem dificuldade e foca nisso. É claro que você não vai deixar de fazer as outras coisas só porque você tem facilidade. É claro que não. Mas o teu foco maior, por exemplo, você vai estudar para um vestibular, e o teu foco maior é as tuas provas específicas, por exemplo, é física, matemática e português, por exemplo, que essas sejam as suas específicas. Você precisa focar nessas matérias. Essas matérias são as matérias que são fundamentais, são específicas, elas que valem mais nota para você. Então, você vai focar, quando você for montar teu cronograma, elas têm que ser a sua fonte principal de estudo. Se você estudar duas vezes as outras matérias, por exemplo, filosofia, que não é da tua específica, na específica, as matérias específicas, como matemática, física e português, você vai estudar 3 ou 4. Vai ser o dobro, porque é ali que você tem que focar, é ali que vai te dar o maior resultado. Não que as outras matérias não vão dar, mas aquilo é o teu foco, então é isso que você tem que ter já de cara. A segunda coisa que vocês precisam ter em mente, que vai ajudar muito no desempenho de vocês, é que sempre quando vocês forem estudar, vocês precisam voltar da base, mesmo que você já tenha um domínio. Por exemplo, você vai estudar para o vestibular, que eu estou usando o exemplo aqui do vestibular, e você quer aumentar seu desempenho. Você tem que estudar a matéria lá de biologia na área de biomas, e você já estudou esse conteúdo, mas não está bem fixo na tua cabeça, porque você estudou isso na escola, mas não ficou bem fixo. Aonde que você vai voltar para estudar esse conteúdo de novo? Na base. E aonde que você encontra a base? Nos livros. Então você vai voltar no livro e vai estudar o que é um bioma, quais são os tipos de biomas, é ali que você vai aprofundar. Por quê? Esse é o erro de muitos estudantes. Eles não focam em estudar a base, aí eles só querem aprender os hackzinhos, o que é mais importante, os tópicos importantes. Isso faz com que eles não memorizem, porque eles só decoram, aqueles tópicos que os professores falam, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. E acaba que você não consegue ter uma base. E se você não tem uma base sólida, você não consegue sustentar as coisas que são pontos ali importantes. Você precisa ter uma base, tá? O que é um bioma? Quais são as funções desse bioma? Quais são os tipos de bioma? O que ele pode me ajudar? Quais são essas coisas? É isso que você vai estudar. A base primeiro, para depois você afunilar para esses tópicos que são importantes. É óbvio que vai ser cobrado na prova os tópicos mais importantes? Vai, mas você precisa ter um domínio da base. Porque se você estudou na escola já e ainda assim não ficou fixo e agora você tem que estudar isso de novo para o vestibular,
significa que aquilo não guardou na tua memória. É isso que funciona a nossa memória. Se você for parar para analisar, para que a gente consiga memorizar a longo prazo, você precisa que tenha uma base, um contexto, né, do que você está estudando, e daí sim os pontos. Se você só jogar pontos, é a mesma coisa que só jogar algumas informações soltas na sua cabeça, você não vai memorizar. E para você ser um estudante de estratégia, você precisa saber como memoriza da forma correta. O terceiro ponto é o principal problema dos estudantes, que é a concentração e o foco. Como que você treina o seu foco? Existe uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a mudanças. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem muito foco, que não consegue manter o foco, não tem essa consistência na concentração e no foco, como que você faz para começar a ter? Seria a mesma coisa que um hábito. Pensa que é uma corda. Cada vez que você reforça esse comportamento, essa corda vai criando mais fibras, ela vai ficando mais resistente. Então, por exemplo, hoje você estudou. Hoje você não vai conseguir ter uma concentração maior. Como você começou a estudar hoje, sua concentração ainda está difícil, você não consegue se concentrar direito. Mas a partir de uma semana, 2 semanas, quanto mais você reforçar esse comportamento, mais vai ficar isso na tua cabeça, mais você vai conseguir ter mais foco. Por isso que muitos estudantes que estudam lá 6 horas, 7 horas, conseguem ter um foco muito grande. Eles conseguem ficar horas estudando sem parar. Por quê? Porque eles conseguem ter essa resistência. Lembra que eu falo da corda? A corda, cada vez que você reforça isso, você vai criando mais fibras, você vai ficando mais forte. Pensa na questão da academia. Você não começa na academia já erguendo 30 quilos, não funciona assim. Você começa da base, vai aumentando, até que teu corpo ganhe resistência. E para concentração e foco é a mesma coisa. O teu corpo vai ganhar resistência com a prática que você vai fazendo aquilo. Então é importante que você seja estratégico em não pular dias de estudo, não ficar pulando esses tempos de estudo. Manter um ritmo sempre, claro que no fim de semana você descansa, mas para que você consiga ter esse foco e essa concentração aumentada. Lembra sempre da corda. Sempre coloca isso na tua cabeça, a corda. Cada vez que se reforça o comportamento é uma fibra nova que vai vir e vai deixar essa corda mais resistente. E o último ponto, mas não menos importante, é focar na sua análise de desempenho. Isso os estudantes não fazem e é muito importante. O que é essa análise de desempenho? Por exemplo, você está na faculdade. Você começar a analisar como que está seu rendimento de nota em cada matéria. Ali você vai conseguir ter uma base da onde que o teu rendimento é melhor e aonde que precisa melhorar. Então, por exemplo, lá as matérias da faculdade. No primeiro semestre tirou uma nota baixa na matéria X e na matéria Y se foi bem. No segundo bimestre aconteceu a mesma coisa. Opa, se está acontecendo isso, está mantendo uma linha. Isso significa que a matéria X, que eu não estou indo tão bem, eu preciso dobrar meu estudo. Analisar essa questão de o que está dando errado e o que está dando certo vai fazer com que você vá modificando aos poucos a sua estratégia para que você consiga afunilar e deixar o menos de gaps possível. Gaps é preencher lacunas, tipo, mínimo de lacunas possível. Então, quanto menos erro tiver, é melhor. Isso também serve para a questão de concurso vestibular. Quanto mais você faz os simulados lá, você vai percebendo, opa, em matemática eu não estou conseguindo melhorar tanto o meu nível de questão, mas em biologia e física, e biologia e química, eu estou conseguindo ter um rendimento maior. Então você não vai focar em biologia e química, você vai focar mais em matemática. Você vai focar mais em matemática e física. Você vai tentar aumentar esse rendimento ali. Essa análise você sempre deve fazer, por exemplo, no final do mês. Você fez os simulados do mês ou fez as questões do mês. No final do mês você coloca qual foi o resultado. Ah, nessa semana eu acertei tantas questões. Aqui eu acertei tantos. Ah, aqui não está aumentando o meu rendimento. Então eu preciso mudar a minha estratégia. Então se numa área não está aumentando o seu rendimento, significa que você precisa mudar a tua estratégia para ver o que precisa ser modificado. Porque como eu disse, se você ficar fazendo sempre as mesmas coisas, os resultados vão ser sempre os mesmos. Quando você não for olhando, você precisa parar e olhar aquilo que você fez. E o que deu certo e o que não deu certo, para você reformular o seu desempenho, reformular suas estratégias. Isso é muito importante para vocês terem. Análise de desempenho é muito importante. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar a sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito, então se inscreve. Também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico, e também no primeiro link da descrição.
Lá eu sempre respondo caixinha de vocês e também se você quiser um acesso principal comigo, um acesso mais aprofundado, eu tenho as minhas mentorias e também tenho o meu curso que é o MIP, onde eu ensino as pessoas a estudarem de verdade, a melhorar a sua forma de estudar nos estudos. Bom, eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!